Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Você que acompanha o nosso programa sabe que nos últimos tempos nós temos nos dedicado a lutar pela ciência contra o desmonte que está sendo promovido pelo atual governo. E no programa de hoje, infelizmente, a gente volta a tratar desse tema. Dessa vez é sobre o fechamento da estatal brasileira que produz ou pretendia produzir os semicondutores ou os chips, no meio de uma crise mundial de falta desse produto que está levando à paralisação da produção de diversos setores industriais, como a indústria automobilística, por exemplo, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O governo federal brasileiro decidiu liquidar, acabar com a CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Avançada, que fica lá no Rio Grande do Sul. Em um mundo cada vez mais conectado, dominar a tecnologia é antecipar o futuro. Desenvolver soluções inovadoras que facilitem a comunicação e simplifiquem processos é fundamental para o crescimento econômico das nações modernas. Em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, está localizada a CEITEC S.A., única empresa da América do Sul capaz de produzir circuitos integrados em escala comercial. Fundada em 2008, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que desempenha o papel estratégico de fortalecer a indústria de microeletrônica no Brasil. A CEITEC é resultado de uma política de fortes investimentos do governo federal para desenvolver e fornecer chips para necessidades do país. Com o foco no futuro, a CEITEC S.A. tem a missão de posicionar o país como um player global no mercado de semicondutores. A empresa contribui para colocar o Brasil no seleto grupo de países que se destacam no mercado mundial de microeletrônica. Numa área de 14.700 metros quadrados, a CEITEC conta com uma estrutura física ampla e moderna, projetada especialmente para o desenvolvimento e produção de semicondutores. Com uma design house e uma fábrica na mesma operação, a empresa é capaz de oferecer serviços do início ao fim da produção de circuitos integrados. E é para falar sobre esse assunto que nós estamos virtualmente recebendo no programa de hoje o Marcos Dossa, que é conselheiro da ACEITEC, a Associação dos Servidores da CEITEC, que vai explicar um pouco melhor para a gente o que está acontecendo. Enquanto a gente está falando, estamos colocando algumas imagens, Marcos. Conta para a gente o que é a CEITEC, como que ela surgiu, quando que foi isso? Tudo bom, Edmond? Prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes e seguidores aí. Bom, a CEITEC, como você falou, é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, uma empresa federal que, na verdade, nasceu de um acordo das três esferas de governo: governo federal, governo estadual do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre. E juntamente também com a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, então se juntaram num projeto para que o Brasil tivesse uma pequena fábrica de semicondutores capaz de projetar e produzir os chips, né, que são os microcircuitos, que hoje estão em todo lugar da nossa vida, né? Então, ela, na verdade, começou como um projeto no âmbito do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, e posteriormente foi federalizada já em 2008, e a partir de 2012, com a sede já construída, se fez então um concurso nacional
onde vieram, são dezenas de engenheiros físicos, químicos, brasileiros, alguns até estrangeiros também, através do concurso, e começaram a trabalhar no projeto e na fabricação de microcircuitos ali na CEITEC. Muito bem. E, bom, vocês estavam seguindo o caminho de vocês, fazendo o desenvolvimento, é bom que se diga, a CEITEC ainda não tinha uma produção numa escala considerada industrial, vocês estavam ainda na fase de desenvolvimento, e desde o final do ano passado até junho desse ano, quando foi publicado o decreto, vocês tiveram conhecimento sobre as intenções do governo de liquidar a CEITEC sob a justificativa de que ela não apresenta lucro, não dá lucro à empresa estatal. Como é que vocês receberam essa notícia e quais são as informações que vocês têm para nos passar? Nós já conversamos aqui em off sobre esse tão propagado aí prejuízo que a CEITEC estava dando. Bom, vamos falar então. Aí tem vários aspectos que você trouxe que eu acho que é interessante se falar. Em primeiro lugar, uma empresa desse tipo, nessa área, tá, de fabricação de chips, a empresa ela demora bastante para dar retorno. Essa área é uma área muito complexa, realmente muito complexa, e os retornos vêm a partir de 10 a 15 anos depois que a indústria está estabelecida. Tá? É por essa razão que em vários países, praticamente em todos os países do mundo, que hoje tem uma indústria de microeletrônica, né, que fazem chips hoje comercialmente, eles começaram sempre com apoio público, porque não existe ninguém no setor privado que considere colocar tanto dinheiro com um retorno a tão longo prazo. Então, normalmente, para um país se desenvolver nessa área de eletrônica, de microeletrônica, tem que ter recurso público. E, como eu falei, o retorno demora de 10 a 15 anos para aparecer. É natural desse tipo de indústria, tá? Tem que passar por essa fase. Bom, a CEITEC, como eu falei, começou, na realidade, a trabalhar efetivamente a partir de 2012, quando se fez o primeiro concurso. Então, a CEITEC ainda estava na fase de crescimento, estava na sua infância ainda. Tá? Cobrar de uma empresa como a CEITEC num tipo de trabalho que a gente sabe que o retorno é a longo prazo, cobrar resultados assim num prazo desses é injusto, né? É uma coisa que não se faz ou demonstra pelo menos desconhecimento da área da microeletrônica. Né? A CEITEC, como você falou, já tinha começado a produzir alguma coisa, tinha vários projetos já prontos, produtos no mercado. Então, do nosso ponto de vista, ela estava seguindo o ciclo de desenvolvimento e de maturação normal de uma indústria dessa complexidade. Tá? Você perguntou como é que nós recebemos a informação de que havia sido decidida a liquidação da empresa. Evidentemente, foi com muita frustração, um sentimento até de descaso com tudo aquilo que já tinha sido feito dentro da empresa. Porque, afinal de contas, a CEITEC ela nunca foi pensada como uma empresa de grandes produções, de grandes volumes de produção, mas como uma empresa que serviria como uma semente para o Brasil ter mais conhecimento na área de produção, de projeto e produção na área de microeletrônica. Então, é muito mais importante do que se pensar o quanto que a CEITEC produziu, se pensar no que a CEITEC produziu até hoje. E foram projetos totalmente com tecnologia nacional, quer dizer, não teve nada que veio de fora, de projetos de fora. Se criou tudo aqui dentro, engenheiros brasileiros com tecnologia nacional, e criamos do zero alguns produtos que chegaram ao mercado e estão sendo usados até hoje também no mercado. Tá? Esse conhecimento, então, é o que marca a importância da CEITEC para o Brasil, no meu ponto de vista e no nosso ponto de vista da associação. Muito mais do que produção em si, do que volume. Infelizmente, o processo de liquidação está justamente fazendo nós perdermos no Brasil esse conhecimento, porque muitos dos nossos colegas já não estão mais na CEITEC, já
tem mais de, talvez, ao redor de 50, no mínimo, 50 pessoas, engenheiros, físicos, técnicos, que já foram demitidos da CEITEC. E com esses 50 profissionais já se foi grande parte do conhecimento que a CEITEC vinha acumulando nessa década de trabalho. E isso é a grande perda que nós estamos tendo hoje no Brasil. O Marcos Dossa é ex-funcionário da CEITEC, ele estava lá desde o primeiro concurso e foi um dos demitidos entre os 180 trabalhadores que já foram desligados da empresa. E conta para a gente, Marcos, quanto tempo você ficou desempregado com o conhecimento que você tem? Como é que foi aí a absorção desses trabalhadores que o Brasil está perdendo? Olha, infelizmente para o Brasil, mas felizmente nos casos particulares de mais ou menos 50 colaboradores saindo da CEITEC, né, esses 50 já foram absorvidos por empresas estrangeiras. O meu caso é um deles. Duas empresas da área de microeletrônica, uma europeia e uma americana, acabaram contratando, cada uma delas, mais ou menos 20 profissionais, ou mais de 20 profissionais cada uma, para trabalhar nos seus quadros. Então, na verdade, aquilo que o Brasil, ou o governo brasileiro, infelizmente, não deu tanto valor, né, que é o capital humano da empresa, foi imediatamente valorizado e, vamos dizer assim, capturado por empresas estrangeiras, que estão levando com elas aí um capital humano no qual o Brasil investiu dinheiro, né, para formar essas pessoas aí por décadas, e hoje nós estamos trabalhando, infelizmente, para fornecer conhecimento e criar valor agregado em produtos de outros países. Poderíamos estar fazendo aqui no Brasil, era o nosso intuito, mas infelizmente a política do governo atual nos forçou a tomar outro caminho. Só para a gente situar o nosso telespectador em números, segundo o governo federal, a CEITEC recebeu, entre 2010, ao início das atividades, até 2018, aproximadamente 600 milhões de reais em investimentos. E mesmo tendo desenvolvido, o Marcos vai falar um pouco mais sobre os produtos, mas mesmo tendo desenvolvido alguns microchips bastante importantes, como, por exemplo, o chip do boi, que fazia o rastreamento aí dos rebanhos vacinados, a empresa acumulava um prejuízo de aproximadamente 160 milhões. Mas o que o Marcos nos disse a respeito da demora para que isso tenha retorno também é confirmado por fontes oficiais. Segundo uma estimativa do próprio governo, a balança, obviamente não desse governo, mas do governo anterior, a balança entre receitas, aquilo que a empresa receberia vendendo seus chips, e aquilo que era necessário de investimento, estaria equilibrada nas projeções mais otimistas em 2025, nas projeções mais pessimistas em 2029. Se liquidar, não vamos ter chip nunca e vamos ter que ficar dependente da importação desse produto de altíssimo valor agregado, que, como eu já falei aqui, está inclusive num momento de escassez no mercado. Agora, Marcos, fala um pouco desses produtos. Eu mencionei aqui o chip do boi, mas a CEITEC também estava desenvolvendo o chip do passaporte, que é uma novidade aí, inclusive uma exclusividade em quase nenhum país do mundo já se tem esse desenvolvimento, e essa tecnologia, inclusive, já tem empresa de olho querendo abocanhar, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sim, irmão. Eu só queria comentar, se você me permitir, com relação aos valores aí, tá? Se fala aí que a CEITEC recebeu mais de 600 milhões de reais nessa década de funcionamento, e esse valor, evidentemente, que não é um valor baixo, e para nós, então, pessoas, né, cidadãos, é um valor bastante expressivo e chega a impressionar. Mas pensa o seguinte, para se manter uma empresa de microeletrônica, ou se criar e manter uma empresa dessa, esse valor é extremamente baixo, é muito baixo. Se a gente comparar com aquilo que os países mais desenvolvidos na área investem
anualmente, esse valor é ridiculamente pequeno. Os países desenvolvidos hoje não falam em investir menos do que bilhões de dólares. E nós estamos falando de uma empresa que recebia do governo federal 80 milhões de reais por ano para funcionar. Mesmo em termos do orçamento do governo brasileiro, esse valor é muito baixo. É só você pegar as conversas que se rolam hoje no Congresso, em função de emendas e tal, sempre se fala em bilhões, bilhões. E a CETEC custava 80 milhões por ano para se manter. Tá? Para comparar, num único evento que aconteceu esse ano, que foi, infelizmente, que teve que se descartar uma quantidade grande de vacinas e testes que o governo federal tinha, se colocaram fora quase 500 milhões de reais. Ou seja, num único evento, né, de estoque que se perdeu quase tudo que se colocou na CETEC por 10 anos. Então, o valor não é o problema. E outro ponto, acho que é também importante falar para os nossos acompanhantes aqui, nossos ouvintes, uma empresa estatal como a CETEC, o objetivo dela não é dar lucro. O governo não precisa desse retorno para se manter. O objetivo da empresa como a CETEC é fazer o Brasil ser capaz de trabalhar, de projetar e de construir os seus próprios chips. Então, esse trabalho é um trabalho que realmente custa dinheiro. A tecnologia a gente não pode comprar. A gente tem que desenvolver, tem que investir para se ter a sua própria tecnologia. Esse é o objetivo da CETEC existir. Se fosse só ganhar dinheiro, tem tanta coisa mais fácil de fazer do que fazer chip, né? Então não ia fazer chip para ganhar dinheiro, mas a gente tem que desenvolver essa tecnologia e esse é o objetivo. Feito o parênteses meio longo aqui, vamos falar do produto então. A CETEC projetou e produziu vários chips já especializados para fazer rastreamento de rebanho de produtos e identificação de pessoas. Você colocou muito bem aí, o primeiro que se fez foi um chip para fazer identificação de rebanho bovino. O chip que fica junto do animal tem um número único, como se fosse o CPF do animal, e com aquele número, então, você pode fazer o rastreamento de toda a história de cada animal, sua história de vacinação, por onde é que ele passou, e com isso rastrear a qualidade da carne desde o pasto até o varejo. Muitos países da Europa hoje só compram a carne se ela estiver sendo rastreada por meio eletrônico. Então, o Brasil, ao não colocar esse processo, ele pode, no futuro, vir a perder algum mercado também no âmbito dos produtos primários aí, para alguns mercados. Tá? Mas, como eu falei, esse foi o primeiro produto da CETEC. Em seguida, vieram os chips de identificação de logística. Esses chips que ficam em etiquetas que se colocam em produtos e que permitem que o produto seja identificado sem ter que ter visão ou nem sem ter que ler código de barra. Apenas com rádio você pode identificar vários de maneira automática e rápida. Hoje, inclusive, os Correios do Brasil já estão implantando alguns sistemas de rastreamento de encomendas através de chips, e a gente sabe que o chip da CETEC é um que estava homologado para ser usado no correio. Tá? Se fez também na CETEC um chip para identificação veicular. Esse chip hoje já está no mercado, está circulando em 40% no mínimo da frota nacional para fazer pagamento de pedágio automaticamente através do chip. É um chip da CETEC. Muitos não sabem, talvez tenha no seu carro um chip da CETEC hoje funcionando. E como você falou também, importante projeto foi o do passaporte. O projeto do passaporte eletrônico é fruto de um convênio da Casa da Moeda com a CETEC, que teoricamente deveria ter sido feito um trabalho conjunto das duas instituições. Foram quase 5 anos de trabalho entre projeto, testes, certificação do chip, certificação da empresa como na área de segurança digital, e conseguimos, então, fazer com um trabalho 100% nacional um chip e um software para passaporte eletrônico
e foi submetido a teste de segurança num laboratório especializado na Holanda, passou por todos os testes, né, não conseguiram quebrar a chave criptográfica do nosso chip, foi aprovado como sendo seguro e temos a certificação internacional de um chip de passaporte. Você falou bem, são poucas empresas no mundo que conseguem fazer um chip que tenha essa certificação. Se não me engano, são ao redor de 8 empresas no mundo inteiro que são capazes de fazer esse chip. A CEITEC é uma delas, temos o chip, está funcionando, está homologado. Infelizmente, por razões que a gente não consegue entender ou ter todas as informações, o chip nunca foi comprado pela Casa da Moeda. Então, temos o projeto, temos o produto, foi um sucesso de engenharia, mas não comercialmente não foi utilizado. Marcos, você me permite fazer mais uma observação? Você fez a observação com relação à questão dos recursos. Só naquele projeto do Alcântara Cyclone Space, aquela parceria com a Ucrânia para lançar foguete ucraniano a partir da base de Alcântara aqui no Brasil, foi gasto uma fábula, R$500 bilhão, 500 milhões de reais, e esse dinheiro, né, virou fumacinha. E aí a gente ouve falar que 600 milhões na CEITEC é muita coisa em 10 anos, né, para desenvolver o produto. Você falou aí que a empresa não visa lucro, mas a partir do momento em que essa tecnologia estivesse constituída, passaria a ter lucro, né? Inclusive, eu gostaria que você falasse agora, Marcos, um pouco a respeito das vendas. Parece que a CEITEC recentemente começou a vender para iniciativa privada e aí o caixa começou a movimentar melhor. Exatamente. A CEITEC foi pensada, como eu falei, primeiro como uma espécie de centro nacional para se desenvolver recursos humanos, fazer protótipos de produtos também, e uma pequena fabricação, um pequeno volume de fabricação. E um dos seus objetivos seria prover ao governo federal, à administração pública do Brasil, com soluções de eletrônica. E, de fato, esses projetos que nós falamos aí, sobre rastreamento de rebanho, chip do passaporte, outros projetos que também acabaram não sendo vendidos, eles nasceram de demandas do governo federal. A CEITEC realmente começou muito focada em demandas públicas, né? Como, infelizmente, não aconteceram as vendas para o próprio governo federal, e esses projetos muitas vezes foram frustrados, quer dizer, se fez o produto, se fez o projeto, conseguimos a certificação, mas não fizemos a venda para o governo. A CEITEC acabou se voltando mais para o mercado privado. E, quer dizer, foi uma correção de rota no meio do caminho. Já, né, depois de 5 anos, aí, talvez trabalhando em projetos para o governo, se focou mais no mercado privado. No mercado privado, no momento que tomou essa decisão, nós tínhamos um produto que era o chip de rastreamento logístico. Então, realmente começamos a vender chips e etiquetas para rastreamento de produtos, né? E realmente tivemos vários negócios na área privada que fizeram o faturamento da empresa crescer. E, como você mesmo falou, a tendência é que esse crescimento tornasse a empresa, então, autossustentável já a partir de 2024, até 2028, por aí, né? Então, teríamos essa possibilidade. Nós também procuramos, com esse intuito, né, de buscar indústria privada, alguns outros parceiros interessados em desenvolver projetos inovadores, e chegamos até a ter uma patente juntamente com a Pirelli Mundial, onde se conseguiu, pela primeira vez no mundo, se colocar com sucesso um chip de identificação dentro de um pneu para fazer o rastreamento do pneu. A Pirelli já tinha tentado fazer isso com outros fornecedores fora do Brasil e não tinha conseguido sucesso. E foi com a CEITEC que ela conseguiu fazer, finalmente, esse chip integrado no pneu, que suporta todo o processo de vulcanização do pneu, que é muito agressivo, né?
e se conseguiu fazer um chip que suporta o processo e consegue ser usado para rastrear pneu com toda a sua vida útil, tá? Então, a prova que a CEITEC podia fazer mais coisas ainda no âmbito privado, mas infelizmente esse nosso voo que estava começando está se tentando fazer com que seja abortado, né? Pois é, parece que essa é a vocação desse governo, de um ministro astronauta, abortar a missão da ciência. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já para continuar falando mais sobre esse assunto, com a participação do ministro Marcos Pontes no Congresso Nacional, falando sobre a liquidação da CEITEC. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre um processo de liquidação da única fabricante de semicondutores, de chips da América Latina, a CEITEC brasileira, que está sendo descartada pelo governo federal sob a alegação de que ela não dá lucro e que iria ser transformada em uma OS, uma organização social sem fins lucrativos. O Congresso Nacional, alguns senadores e deputados estão mobilizados para tentar impedir o fechamento da CEITEC. E o ministro Marcos Pontes esteve no Congresso dando seu depoimento. Ele disse que foi voto vencido na comissão que decidiu pela extinção. Vamos acompanhar como foi o depoimento dele. Com a atual crise na produção mundial de semicondutores, produto que gera um déficit anual de 12 bilhões à balança comercial brasileira, por qual motivo o MCTI endossou a dissolução da empresa já instalada, com estrutura e recursos humanos aptos a produzir microchip, que é a CEITEC, a única fábrica de design e fabricação de semicondutores na América Latina? Por que razão o Brasil está abandonando, abdicando de entrar num setor que vai definir o futuro da humanidade, e Vossa Excelência deixou que a empresa fosse transferida para o ministro Paulo Guedes, e a empresa está sendo dissolvida, que vai causar os prejuízos que Vossa Excelência conhece quais são? A gente viu até agora a crise no setor automobilístico, e o fator é a questão dos semicondutores. E o Brasil dá um passo atrás, quando resolve fechar a única empresa existente no país, né, que trabalha na produção de microchips. Quer dizer, como explicar isso, ministro? Quer dizer, que retrocesso é esse? Onde que nós vamos chegar com medidas tão contraditórias e inadequadas como essa? Com relação aos semicondutores, né, a CEITEC, esse é um ponto, né, que nós... acho que todo mundo sabe que existe a PPI, né, um conselho, isso é designado por um conselho. A posição do Ministério de Ciência e Tecnologia não era a liquidação da CEITEC. E a gente foi, entre aspas, assim, como vencido. Isso aí não era a nossa posição, mas foi decidido no Conselho, e uma das minhas preocupações era como preservar, né, o que a gente já tinha investido em termos de desenvolvimento de conhecimento lá, né, para preservar isso. Então a gente conseguiu colocar uma OS, né, uma organização social, para preservar, publicizar, vamos dizer assim, essa parte e poder utilizar para o desenvolvimento do setor de semicondutores. A gente está vendo que está faltando semicondutores no planeta. Está faltando semicondutores para o setor automotivo, está faltando semicondutores para vários setores. E o PADIS, inclusive, é uma das preocupações, acho que vai ter uma reunião agora sobre isso aí. O PADIS é uma das preocupações nossas que precisa manter esse incentivo. E eu pedi para ser feito, o secretário Paulo Alvim já está fazendo isso, na verdade, né, uma estratégia para semicondutores no Brasil,
no cenário que a gente tem, não adianta a gente querer voltar para trás, tipo assim, agora tem que ver daqui para frente. O que a gente pode fazer para corrigir isso aí, para melhorar essa situação? Então, uma estratégia para desenvolvimento de semicondutores no país. A gente tem, esse número foi reduzido, se eu não me engano, a gente tinha 23 empresas que trabalhavam com semicondutores, agora a gente tem 14. Então, como que a gente consegue aumentar esse número de empresas? Esses números foram apresentados na audiência pública? Realmente mostra essa redução, né? A então a gente precisa melhorar, e isso vai ser importante, inclusive em outras estratégias, como a gente fala de inteligência artificial, etc. A gente vai entrar no hardware também de todo esse sistema, né? Então, não só para a indústria agora, mas pensando no futuro, a gente precisa melhorar também a tecnologia de semicondutores. Então, eu concordo que uma parte, a tecnologia ali na CEITEC já estava um tanto defasada, precisaria de mais investimentos para melhorar a tecnologia dos laboratórios. Existe a possibilidade de compra por empresas privadas, eu gostaria que fosse comprada inteira, de forma que mantivesse inclusive os empregos das pessoas, mas o que a gente está fazendo é preservar pelo menos a parte de conhecimento que a gente tem ali para dar seguimento. Então, o ministro falando aí que agora eles vão fazer uma estratégia sobre essa questão dos semicondutores, falando que a CEITEC já estava defasada e que ele foi voto vencido lá na questão da liquidação, que ele não queria que liquidasse e tudo mais. É interessante que tem... Vou mostrar aqui para o nosso telespectador, tem uma reportagem que foi produzida pelo pessoal da Carta Capital, que mostra exatamente o contrário, mostra que o Ministério de Ciência e Tecnologia, o ministro, não se esforçaram nem um pouco para tentar evitar a liquidação da CEITEC. Pelo contrário, o Ministério ainda deu aval, deu apoio para isso. E eu queria que você comentasse essa fala do ministro, dizendo que a CEITEC está defasada. Como é que uma empresa que acabou de ser constituída, que ainda está se desenvolvendo, estaria defasada? Tinha problema de defasagem tecnológica na CEITEC? Mesmo assim, vocês estavam conseguindo desenvolver chip de última tecnologia? Eu acho que aí cabe uma explicação. Esse argumento da defasagem, a gente tem ouvido muito por parte do governo como sendo uma das maneiras que eles têm para tentar ferir a imagem da empresa e talvez passar para o público essa ideia de que pode fechar porque o Brasil não está perdendo nada, tá? Então, falam muito da defasagem. A origem dessa conversa da defasagem, eu acredito que na origem da CEITEC lá, quando ela foi criada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, porque a criação se deu a partir do evento da doação de algumas máquinas da antiga fábrica da Motorola, para se fazer chips também. Naquela época, a Motorola já não tinha mais interesse naquele tipo de equipamento e doou para o governo do estado. A partir daquele evento, então, se criou o projeto da CEITEC. O que está acontecendo hoje é que as pessoas apontam para esses equipamentos que estão na CEITEC hoje e dizem: vocês estão trabalhando com equipamento que foi doado pela Motorola, que já não queriam mais usar, então, portanto, está defasado. Isso é uma meia-verdade, ou até vamos dizer, uma mentira. Ele não é equipamento de última geração, com certeza não é. Agora, em primeiro lugar, não são todos os equipamentos da CEITEC que são daquela época, vamos dizer assim. Esses são 10% apenas das máquinas que estão hoje dentro da fábrica. Então, os outros 90% são máquinas que estão perfeitamente no nível tecnológico atual. Então, não se tem como botar fora toda a estrutura por causa de 10% de máquinas que não estejam mais no topo da tecnologia. Em segundo lugar, mesmo sendo equipamentos não de topo de linha, se consegue fazer ainda muita coisa com eles, muita coisa. Veja bem, nem toda a aplicação de tecnologia de microeletrônica precisa daquilo que seja de última geração. Nós temos espaço para chips de vários tipos, de várias tecnologias, das mais complexas até as mais simples. Então, se consegue fazer ainda
muita coisa que tem mercado, tem aplicação com esses equipamentos, mesmo aqueles que foram doados lá pela Motorola. Então, dizer que a empresa é defasada, posso dizer que é uma mentira. Ela pode muito bem atender mercados, nichos de mercados de vários tipos, de várias complexidades. O terceiro ponto, vamos dizer assim, existem hoje aplicações até mais avançadas do que a gente tem visto no mercado, que podem ser atendidas com a tecnologia que a gente tem na CEITEC hoje. Eu vou dar alguns exemplos. Se fez na CEITEC nos últimos tempos alguns trabalhos em conjunto com institutos de pesquisa brasileiros, como, por exemplo, a Fiocruz e outros, para desenvolver alguns microtestes biológicos. Esses microtestes permitem que se detectem algumas doenças a partir de marcadores biológicos, proteínas específicas, muito rapidamente, muito confiavelmente. Esses institutos de pesquisa já desenvolveram como deveria ser esse sensor biológico, e a CEITEC estava trabalhando em conjunto com eles para miniaturizar o sensor usando o seu processo de microfabricação. Então, já tínhamos alguns protótipos de microsensores totalmente nacionais e que poderiam ser usados para detectar doenças como diabetes, câncer, até mesmo a Covid, ou seja, de alto interesse público, sendo feito nessa estrutura que, infelizmente, o próprio ministro chama de defasada. Ora, eu não preciso fazer aquilo que hoje em dia seja o topo de linha da tecnologia, se eu posso fazer alguma coisa que seja útil. E esse é o caso da CEITEC. Eu posso citar algumas outras aplicações também na própria comunicação, dispositivos de comunicação que podem ser usados para 5G, por exemplo, poderiam ser feitos na CEITEC. Então, o tipo de fábrica da CEITEC é o tipo de fábrica que existe em vários lugares no mundo e ainda estão trabalhando com capacidade total, porque o tipo de chip que a CEITEC pode fazer ainda tem muita demanda no mundo inteiro. Tá? Então, a história de defasado não dá para aceitar assim, não. Isso que o Marcos está falando tem tudo a ver com a reportagem que a gente citou, vou até me corrigir, não é da Carta Capital, mas da Capital Digital, que desmente lá o ministro Marcos Pontes sobre a questão do Ministério ter sido voto vencido na extinção da CEITEC. A reportagem que nós estamos mostrando aí na tela para vocês mostra que a única preocupação do Ministério foi ficar com a administração do legado intelectual da estatal, as patentes já produzidas pela CEITEC que o Marcos aqui nos listou. Mas o mais interessante é que essa reportagem, que é assinada pelo Luiz Queiroz, de outubro de 2021 agora, ela fala justamente sobre essa questão da 5G. A tecnologia 5G vai precisar dessa capacidade técnica instalada que a CEITEC dispõe, e com a licitação do 5G no Brasil, vai ser uma oportunidade de ouro para a iniciativa privada conseguir comprar uma empresa estatal já produzindo, já com projetos em andamento, a preço de banana, como se estivesse fazendo aí um favor para o governo. Marcos, nós temos uma informação de 180 demitidos, você estaria entre eles. Existe alguém ainda trabalhando na CEITEC? Sim, existe. Acredito que o número talvez não seja 180 demitidos, mas ao redor de 100, talvez um pouco mais de 100. Já não tenho essa informação precisa agora. Existem pessoas trabalhando, sim, e hoje em dia a equipe que está lá para manter os sistemas da fábrica em operação. A fábrica de semicondutores é uma fábrica muito complexa, trata com equipamentos sensíveis e produtos químicos também de manejo muito delicado e até perigosos se não forem bem tratados. Então, ela precisa ter a operação permanentemente controlada e mantida nas condições de operação ideais. Tá? Então, a equipe de processos e de manutenção, de controle, ela se mantém, porque tem que manter ainda a operação dos equipamentos.
Mas, infelizmente, não se faz nada mais de projetos. As equipes de projetos de chips já foram demitidas, como eu comentei já, e as equipes também de processamento de chips na fábrica, ou de criação dos processos de fabricação de chip também foram demitidas. Então, na verdade, a CEITEC hoje não está produzindo mais conhecimento nenhum. Temos uma fábrica que está sendo mantida, ligada, porque é necessário manter ligada. Tá? Então, basicamente é isso, manter os aparelhos funcionando. Ou seja, a CEITEC respira por aparelhos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais informações sobre esse assunto. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o inexplicável processo de liquidação da CEITEC, a empresa estatal brasileira, única produtora de semicondutores da América Latina, que tinha projetos, uma das 8 únicas fábricas do gênero no mundo capaz de produzir o chip do passaporte. Nós estamos aqui com o Marcos, ex-funcionário, que é conselheiro da Associação dos Servidores da CEITEC. Vamos falar um pouco da situação atual e do que pode acontecer no futuro. A CEITEC está em processo de liquidação e, desde fevereiro desse ano, ela está sendo administrada pelo militar da Marinha da Reserva, Abílio Eustáquio de Andrade Neto, o mesmo que foi indicado pelo governo Bolsonaro para liquidar outra estatal lá de Minas, a Casemig. É esse militar que determinou as primeiras demissões e que está tocando o bonde até que a empresa seja totalmente liquidada, o que, segundo a previsão inicial do governo, deve acontecer agora no início de 2022. Enquanto isso, há movimentação no Congresso, movimentação da associação, movimentação no Tribunal de Contas da União para tentar impedir ou reverter ou minimizar os efeitos essa tragédia para a ciência brasileira. Como é que está esse processo nesse momento, Marcos? O que a CEITEC está fazendo e como é que ela vê a movimentação dos outros órgãos no sentido de tentar impedir as demissões e reverter, se for possível, o processo de liquidação? Perfeito. A CEITEC, a associação, desde o início do processo, já quando foi noticiada a intenção do governo de liquidar a CEITEC, já começou a se mobilizar, tentando levar a maior parte do público, em geral, possível, né, a informação de que estava ocorrendo e por que essa liquidação seria nociva para os interesses nacionais. Tá? Procuramos sempre fazer um trabalho de divulgação através da imprensa, como esse que você está fazendo, que é maravilhoso aqui também, e dentro do possível também na área jurídica, procuramos alternativas aí. Bom, hoje o processo de liquidação em si está suspenso por uma decisão do TCU. O TCU entendeu no seu colegiado que o governo brasileiro, o federal, não apresentou razões suficientemente fortes para justificar o fechamento de uma empresa de alta tecnologia, de um setor estratégico, e justamente num período onde essa tecnologia se mostra importantíssima e com grande demanda no mundo. É claro que houve algumas reviravoltas aí no processo do TCU. Um dos ministros permitiu que se continuasse o processo de liquidação, depois voltou atrás, mas, em resumo, hoje a liquidação continua em suspenso pelo TCU. Né? O que, infelizmente, ao que parece, não impede que o governo esteja preparando o caminho para se criar uma empresa, uma OS, uma organização social, para suceder, na visão do governo, suceder a CEITEC. No entendimento da associação, como o TCU suspendeu o processo, todos os preparativos para a liquidação da empresa e para preparar a sua sucessão deveriam ser também suspensos. Nós também entramos com algumas ações aí pedindo que as demissões que ocorreram
fossem revertidas, uma vez que elas foram feitas sem ter uma negociação com o sindicato e com os próprios trabalhadores, e foram demissões em massa, quer dizer, sempre 10, 15, 20 pessoas demitidas a cada vez. Nosso entendimento, isso não está correto, e temos, então, um processo também pedindo que sejam revistas essas demissões, ainda tramitando na Justiça. Bom, nós temos a expectativa de que a mobilização que tem sido crescente no Congresso, a conscientização de mais deputados e mais senadores com relação à importância da CEITEC e também com relação ao processo de liquidação, que é muito estranho, inoportuno e contra o interesse do país. Nós temos esperança que essa mobilização crescente também ajude a reverter essa situação. Legal, eu quero agradecer demais ao Marcos pela participação aqui no nosso programa, desejar boa sorte a todos os trabalhadores da CEITEC, a associação, e que o Brasil consiga superar mais esse desafio imposto aí pelo atual governo para a área científica. O ex-ministro e atual secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, também falou na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, resumindo a questão da CEITEC e a atuação do governo Jair Bolsonaro com relação à ciência e tecnologia. Eu acho que isso, na verdade, o que a gente vê na questão da CEITEC é mais um passo, né, no desmonte da infraestrutura de inteligência. São coisas que não tem muito lógica o que esse governo está fazendo. Você vê uma passagem de 4 anos de um governo de tremenda irresponsabilidade que vem sendo construído ao longo de décadas nesse Brasil. É assim no INPE, também o ataque ao INPE, ter tirado o Galvão da direção do INPE, foi um ataque nesse sentido e continua desmontando a infraestrutura do INPE. Não ter recursos para que o IBGE faça o censo é destruir a sequência de dados de décadas que o Brasil vem levantando sobre a sua população e a evolução da população e as necessidades que isso decorre para a continuidade de funcionamento do país. É o ataque aos ICMBio, por exemplo, uma necessidade para destruir o ecossistema brasileiro, o Brasil que tinha conquistado uma imagem no exterior boa e que tinha alguns compromissos que trariam no futuro grandes recursos financeiros e de bem-estar para a nossa população e dar-lhe atacar o ICMBio, né? E eu diria mais, é parte do desmonte do patrimônio público brasileiro. Eu vou citar aqui BR Distribuidora, foi transformada agora, mudaram o nome da BR Distribuidora, que é para não deixar a marca da BR Distribuidora, né? Aí, semana passada, nós vimos na imprensa mudança do nome da BR Distribuidora, extinção de uma marca brasileira, né? A Eletrobras, tentando fazer um gol de mão, certo? Um gol de mão nesse momento, tentando desmontar a Eletrobras, né? Criando uma falsa sensação de que vão investir nos ribeirinhos e no meio ambiente no entorno das grandes usinas da Eletrobras, a tentativa de acabar com a Casa da Moeda. A produção da sua moeda é uma das marcas mais fortes da autonomia e da marcação de posição mundial de uma nação soberana. Ataque à Casa da Moeda, produzindo moeda na Alemanha, na Europa, com uma das mais modernas casas da moeda do Brasil, né? Do mundo, aqui no Brasil, e dele tentar vender a Casa da Moeda sem nenhuma justificativa econômica para o Brasil. O que vai trazer a venda da Casa da Moeda para o poder público brasileiro? A não ser a satisfação ideológica de desmontar o aparato público brasileiro. E a CEITEC, ela tem uma tarefa, e vinha cumprindo essa tarefa, que é produzir inteligência para as indústria 4.0, para as cidades inteligentes, para o agronegócio brasileiro. É um conjunto de ações que a CEITEC vinha desenvolvendo e que precisa de tempo, investimento contínuo e maturação. Ou nós vamos esquecer que a Embraer foi fundada em 1969
e hoje essa potência, essa marca mundial que nós temos, quantas décadas a Embraer precisou de investimento contínuo para se consolidar? A Embrapa, então vamos, já que não vamos trabalhar com uma produção de riqueza, vamos trabalhar com produção de inteligência. A Embrapa, estudos comprovam, para cada R$1 investido na Embrapa, as descobertas da Embrapa devolveram ao país R$12. E é pura inteligência. E a Embrapa foi fundada em quando? 1972. Está aí produzindo até hoje. Ela demorou décadas para se consolidar como um centro de inteligência, que trouxe riqueza, que trouxe desenvolvimento. Qual a maior fronteira do Brasil hoje, se não agronegócios, sabe, negócios? E foi a Embrapa a essência de tudo o que esse Brasil construiu no agronegócio. É de um nível de cegueira, se não de má fé, o que está sendo feito, que é difícil a gente acreditar nisso, né? E, inclusive, vai de encontro, vai de contramão com o discurso liberalizante do governo. O que o governo diz? Ora, as nossas universidades só produzem papers acadêmicos, não produzem nada que tenha impacto na economia direto. Nós temos um centro de produção de inteligência que pode impactar na produção de economia, direto na economia, né? Que é a CEITEC. Eles estão desmontando a CEITEC, né? Estão indo direto ali, na veia, desmontando um parque industrial. E aí eu pergunto ao MCTI, vocês fizeram um cálculo de quanto custa descomissionar aquela estrutura química? Não fizeram, porque aquilo ali custa 400 a 500 milhões de reais para desmontar a infraestrutura química que está ali. Isso significa 5 ou 6 anos de funcionamento da CEITEC sem nenhuma riqueza, sem nenhum investimento, sem nenhum retorno de venda. Então, o que está me parecendo, deputados e deputadas, é que realmente é uma espécie de vingança, uma espécie de determinação ideológica, de desmonte do aparato de inteligência brasileira, como está sendo com o INPE, porque comprova, com dados técnicos, que o discurso do governo não é real, que o discurso do governo não bate com a realidade. E é um governo que precisa da confusão, do desmonte da inteligência, do desmonte da ciência, para continuar reafirmando o seu posicionamento ideológico. Não adianta vir aqui agora apresentar. Eu entendo que um técnico apresente um conjunto de ações dentro, aplicando a lei. Isso é fácil. Isso é fácil. Difícil é compreender como uma aposta para tirar o Brasil do atraso na área de inteligência, na área de produção de chips, na área de produção de informática, quando começa a dar resultados concretos, se desmonta ele. Mas mais do que isso, estão criando um novo passivo, porque daqui a 2, 3 anos acaba esse governo. E aí as ações judiciais vão continuar e as pessoas serão readmitidas. Só que aí se perdeu a experiência, o acúmulo de inteligência que vinha sendo feito ao longo dos anos. É falta de planejamento claro, é falta de pensamento estratégico de nação. É uma ação assim que não tem sentido, porque ela não se sustenta. É só a gente olhar o valor do descomissionamento daquele equipamento que tem lá. O que vai fazer com aquele equipamento? Vai vender para onde? Vai criar uma OS? Ora, transfere os servidores para o CNPq, que está precisando de gente para trabalhar, que teve os computadores paralisados há poucos dias. Não teve aí um apagão do CNPq? Nem para o CNPq tem computador. Por que não usa a inteligência da CEITEC para resolver os problemas do CNPq, plataforma Lattes, ou o banco de dados tão importante que a gente tem lá no CNPq, os bancos de dados que nós temos na área biológica, né? A defesa do nosso patrimônio biológico, que precisa de bancos de dados com informações muito relevantes, mas também que tem que usar muita capacidade de processamento. Então, converte o funcionamento da CEITEC em algo que seja estratégico para o país, mas não faz um gol de mão desse jeito, feio desse jeito, para desmontar, para dar passo. Vocês sabem que em fevereiro de 2022 a CEITEC não estará desmontada. Vocês sabem disso. É só olhar. Não tem como. É só ir lá e ver aquela estrutura, como é que se desmonta aquilo. Vão demitir todos os 90 e tantos servidores que ainda estão lá e abandonar, deixar aquilo abandonado?
É essa a solução? Não é falta de inteligência? Uma falta de análise de estratégia? Entendeu? Então, deputado Milton Tato e demais deputados, é necessário, sim, uma ação, algum tipo de ação, algum tipo de decreto legislativo dessa Câmara de Deputados para sustar as ações dessa iniciativa, até que estudos consistentes sejam feitos, para que a gente não tenha depois uma situação de fato irreversível, mas um problema ambiental e social criado. E a perda de uma grande experiência de produção de inteligência nesse sentido. Então, acho que a gente compreende os técnicos, a gente convive com os técnicos, eles são fundamentais em qualquer nação, em qualquer funcionamento, mas essa ação, deputado Milton Tato, deputada Ângela Amin, é muito política, porque o que movimentou o governo a tomar essa ação foi política, não foi técnica. E, tecnicamente, não se sustenta, a não ser os enquadramentozinhos da lei, que dá, claro que dá, tudo se justifica dentro da lei. Você vai encaixando os quadradinhos, né, e puxando, e puxa aqui, vai ali, vai fazendo. Agora, não se sustenta do ponto de vista financeiro, não se sustenta do ponto de vista social, não se sustenta do ponto de vista do desenvolvimento do país, e uma ação política dessa Câmara de Deputados é fundamental para sustar as ações, né, e os passos que estão sendo dados nessa grande aventura, né, que é o desmonte da CEITEC, que a gente sabe que em fevereiro de 2022 a CEITEC estará em pé lá, aquele prédio, talvez ocupado por moradores da região que têm necessidade de teto, talvez desmontado, com suas janelas arrancadas, suas estruturas e transferidas, mas um problema químico enorme e um problema social sem tamanho. É um erro muito grande e espero que a Câmara consiga, e eu sei que não vai faltar vontade, reverter isso. Eu acho que um decreto legislativo poderia sustar essa aventura. Obrigado. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo Brasil Consciência, nossa página no Facebook está aí também, sempre à disposição. E para você que quiser fazer sugestões, tirar dúvidas ou fazer críticas, está aí nosso e-mail também, sempre disponível a te atender. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!